Entendo. Assunto importante é o preço dos alimentos, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin falou hoje pela manhã e ele reconheceu a dificuldade dos governadores com o pedido feito pelo governo federal para zerar a alíquota de ICMS sobre os itens da cesta básica para reduzir o preço dos alimentos. Alckmin afirmou que o governo entende a realidade de cada estado e que não será preciso zerar o ICMS sobre todos os itens. Ele deu entrevista à Rádio CBN e vamos ouvir aqui. Isso não é em 24 horas. Então, nesse período, para ajudar a reduzir o preço de alimentos, o que mais pode ser feito, né? Quais as medidas? Aí surgiu a proposta, ninguém vai obrigar, não vai ser lei, não vai ser obrigado, mas uma proposta aos governos estaduais que também transitoriamente reduzissem o ICMS, que ajuda, os economistas mesmo colocam que isso pode ter um efeito muito rápido. Nós entendemos a realidade de cada estado, por isso não é obrigatório, é uma proposta. E também não precisa zerar todos. Pode, de repente, zerar, eu vou pegar o ovo e vou zerar o ICMS durante um período, porque isso vai passar. Tá aí, ele falando que não é necessário zerar toda essa alíquota, mas isso pode trazer um impacto. Ainda segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as medidas do governo federal para baratear o preço dos alimentos não terão efeitos imediatos nas prateleiras dos mercados. Elas vão ser sentidas aí por um período. Então, assim, pedindo paciência, é isso, Thales. Quer dizer, anuncia, mas não depende dos estados, mas depende um pouco. Que recado que ele dá aí para a população? Não vai ser em 24 horas. E também é o seguinte, da forma como foi colocado antes, ficou parecendo, vai zerar tudo, tem que zerar, estou pedindo aos governadores para zerar. Não é isso, e a resposta primeiro houve uma resposta dos governadores de Goiás, Minas Gerais, de oposição, os governadores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, houve uma resposta dura, uma resposta de, olha, não, vai mandar aqui, no ICMS não é assim. Agora as respostas estão ficando mais adequadas e a conversa está chegando num ponto mais adequado. As respostas dos governadores, do Tarcísio, olha, aqui já foi zerado. A gente vai várias coisas. Isso agora. É uma resposta adequada. Vamos colocar, inclusive, essa fala do Tarcísio. A gente está retornando com o pessoal da TV aqui, só para a gente retomar o assunto. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que não precisa, né, todos os estados, que ele entende a dificuldade dos estados e pede paciência à população ao dizer, olha, não vai ser em 24 horas que o preço dos alimentos vão reduzir drasticamente nas prateleiras e o brasileiro vai sentir como um todo. Para estados em situação fiscal ruim, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, a medida ampliaria ainda mais um problema, né, e por isso essa dificuldade. 6 estados já isentam ou reduziram o ICMS da cesta básica. Amazonas, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse pedido do governo federal acabou também sendo aí uma espécie de escada para alguns estados, como o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele foi lá para as redes sociais aqui, inclusive com uma montagem, tem um arroz de fundo, aí ele diz, aqui em São Paulo já estamos fazendo. Tem vídeo disso, não? Tem? Dá para clicar? Do arroz, zero no ICMS do feijão, zero no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas. Zero no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos. Zero no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Zero no ICMS do arroz. Aí, Tarcísio de Freitas, eu prestei atenção que ele foi cuidadoso, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele falou bolacha, ele não falou biscoito.
Tô de olho, ele falou bolacha, não falou biscoito. Ô, Josias, curioso isso, né? Porque o Geraldo Alckmin, batata quente, 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 jogou para a mão dos governadores. E aí o Tarcísio faz um vídeo como esse nas redes sociais, falou: aqui já reduzimos, é zero isso, zero daquilo. Acabou faturando nesse sentido? Como é que você vê esse jogo aí de empurra entre o governo federal e os estados e a resposta dos estados ao governo federal disso? Na prática é um jogo de empurra, como você bem definiu, né, Fabiola? E o objetivo sempre é o de fazer passar a impressão de que há um movimento para baratear os preços, né? E o governo federal, com uma margem de manobra estreita, está tentando fazer crer que vai conseguir reduzir o preço dos alimentos. Os alimentos, até alguns deles, já estão estabilizados e tendem a cair, mas não tem nada a ver com a movimentação do governo. Vai cair porque vai entrar uma safra nova, e o que se diz é que essa safra será muito portentosa, será uma super safra. Então, estima-se que ou o preço estabiliza ou até cai um pouco, alguns já estão até caindo, né? E aí vem esse discurso do Geraldo Alckmin, que evidentemente visa dividir responsabilidades. Como quem diz, olha, o problema não é só nosso, o problema também é dos governos estaduais. O Bolsonaro fez isso também, quando o preço dos combustíveis estava acossando, pressionando o bolso dos consumidores. Bolsonaro disse, olha, isso aí é problema dos estados, tem lá o ICMS, aprovou no Congresso uma redução do ICMS sobre os combustíveis, criou um buraco que depois, no início da gestão Lula, o Fernando Haddad teve que se virar para resolver, para restituir, restabelecer a situação, devolver a arrecadação aos estados. Agora estão usando os alimentos com o mesmo pretexto. E o governo federal tenta dividir responsabilidades com os estados. O Tarcísio encontrou aí uma possibilidade para faturar politicamente. Ele diz, não foi o único, também foi às redes sociais no final de semana, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para dizer, olha, aqui também, no Rio Grande do Sul, já temos um programa de devolução do ICMS para as famílias de baixa renda. Isso vale para os itens da cesta básica. Aí o governador falou, não faz nexo estender essa política para toda a população, porque isso teria um altíssimo custo, o Estado não tem condições de bancar. Mas na cesta básica já há essa política de devolução do ICMS para famílias de baixa renda. Mais ou menos o que fez o Tarcísio de Freitas. Olha, aqui em São Paulo, o ICMS já é zero para esses itens que são mais caros ao consumidor pobre, os itens da cesta básica. Aí ele cita os que estão mais caros, da realce para o ovo, e devolve a batata quente para o colo do governo federal. E ele diz no seu vídeo, está subindo por quê? Porque teve uma variação do câmbio, não é problema de ICMS. E quem é que contribui para que o câmbio saia do lugar, para que o câmbio suba além do necessário? É o descontrole das contas públicas, é o descontrole fiscal. Então ele joga para o colo do ministro Fernando Haddad o descontrole do câmbio, e sabe-se agora que não é só que, evidentemente, a política fiscal tem um peso na variação do câmbio, mas agora com a movimentação do Donald Trump nos Estados Unidos e o câmbio caindo no Brasil, verifica-se que havia um fator externo também a interferir no vai e vem, no sobe e desce do câmbio, né? Mas ele atribui toda a variação cambial, a alta do dólar, ao descontrole fiscal. Devolve a batata quente, como disse, para o governo federal. E no final das contas, Fabiola, o consumidor que olha essa confusão toda e observa esse jogo de empurra, tende a ficar com raiva de todo mundo. Porque o Tarcísio diz, aqui está zerado o ICMS. Mas, efetivamente, quem vai ao supermercado paga mais caro pelos alimentos. Aí vem o Alckmin e diz, olha, o problema é do ICMS. Isso tampouco reduz o preço na frente da gôndola. Então é um jogo de empurra que não interessa a ninguém. O que deveria estar acontecendo agora, Fabiola, era um esforço nacional envolvendo governo federal, governadores, eventualmente até ajustes na cobrança de impostos, um esforço para recolocar as contas nacionais nos trilhos, permitir que o Banco Central abaixe a taxa de juros,
Esse é o esforço que deveria estar sendo feito. E não esse jogo de empurra que o consumidor brasileiro pode fazer qualquer papel em benefício dos políticos que comandam máquinas federais ou estaduais. Mas papel de bobo ninguém está disposto a fazer, não.